Queridos, a paz do Senhor a todos. Temos uma mensagem muito gloriosa para mim e a sua vida aqui mais uma vez. E o tema dessa reflexão é como nós vamos multiplicar os talentos que foi confiado em nossas mãos. E o que são os talentos que foi confiado em nossas mãos? Eu peço que você já se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso link, dê o seu comentário, para que esse canal cresça cada dia mais e vidas venham a ser alcançadas. Primeiro, nós vamos pontuar um texto aqui do Evangelho do Senhor Jesus, Cristo, escrito por Lucas, capítulo 19. Nós vamos destacar aqui um tema que vai falar sobre a recompensa do Senhor. Porque Lucas 19, do verso 1 ao 10, vai falar da salvação, vai falar depois do versículo 11, até o versículo 27 fala da recompensa, do versículo 28 ao 44 fala da paz do Senhor, que ele entra em Jerusalém triunfando, e do versículo 45, 46, e o 47, 48 fala da purificação do Senhor. Então o Senhor tem prazer em nos salvar, ele tem prazer em nos recompensar, ele tem prazer em nos dar a sua paz, ele tem prazer em nos purificar as nossas vidas. Vamos lá. Como o tema dessa reflexão, como multiplicar os talentos que foi confiado em nossas mãos. O que são os talentos? Aguarde aqui até o final que você verá. Para a nossa reflexão, eu quero ler com vocês aqui em Lucas, capítulo 19, do versículo 11 a seguir, que diz assim: ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e ele padecer o que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então, disse um certo homem, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou os 10 servos e confiou-lhe 10 minas, e disse: negociai até que eu volte. Analise comigo. Mas os concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu ele: Senhor, muito bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que guardei embrulhada em um lenço, pois tive medo, que és um homem rigoroso, tira o que não pusestes e ceifa o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Por tua própria boca te condenarei. Saiba que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei, porque não puseste meu dinheiro no banco, e então na minha vinda eu o receberia com juros. E disse aos que assistiam: tirai a mina e dai ao que tem 10 minas. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu declaro: a todo que tem dar-se-á, mas ao que não tem, aquele que lhe tem será tirado. Quanto, porém, a esses inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai em minha presença. Muito bem, queridos, vamos pontuar alguns pontos aqui nessa reflexão. Nós vamos analisar primeiro o que é a parábola das minas. O que é uma parábola? Parábola é algo que o Senhor Jesus, algo material, algo do dia a dia, que Jesus usava coisas materiais do cotidiano, que ele já convivia com aquilo, para ilustrar
lições espirituais. Então você já entende aqui o que é parábola. É algo do cotidiano, do dia a dia. É uma verdade material que Jesus se utiliza para mostrar outra verdade espiritual. A comparação que o Senhor dá aqui é sobre um rei que ele vai conquistar o reino e que depois iria voltar, depois dele ser coroado, ele ia voltar para prestar conta dos seus súditos. Então, nós vamos analisar aqui, é algo que ele já estava convivendo com aquilo naquela época, por exemplo, na época de Arquelau, quando ele vai a César Augusto, Roma, para receber o reino. Alguns judeus, eles repugnaram ali, como repúdio, eles não aceitando aquele reinado. Assim também, como aqui é uma parábola, uma comparação, nós vamos ver que o rei Jesus, ele veio aqui na terra, pregou o evangelho, pregando a palavra do Senhor. Jesus, ele subiu ao céu. E em Atos capítulo 2, ele trouxe o revestimento do Espírito Santo, ao qual aqueles discípulos, ele já tinha o Espírito Santo. Então eles recebem esse revestimento de poder. Para quê? Para pregar o evangelho, para ganhar almas, para fazer sinais, prodígio e maravilhas. Ou seja, na ausência dele, enquanto esse rei aqui estava ausente, foi confiado algo às suas vidas. Assim também, o Senhor Jesus confiou algo na minha e na sua vida. Nós vamos ver aqui. Então vejamos, o que foi confiado na minha vida? Qual foi o talento que foi confiado na minha e na sua vida? Vamos para a Bíblia Sagrada? 1 Timóteo, capítulo 1 e o verso 11. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui confiado. Ou seja, então o que foi confiado na minha e na sua vida? Foi confiado o evangelho da glória. Foi confiado os talentos também. E o que é esses talentos? São os dons, as aptidões, que você tem, que o Senhor confiou para você gerenciar, para você multiplicar. 1 Timóteo também, capítulo 6, nós vamos ver aqui o verso 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber, como falsamente lhe chama. Então vejamos, o que foi confiado a mim? O que foi confiado a você? Um talento. Um talento naquela época equivalia só 1 a 3 meses de serviço. Então foi confiado 10 talentos a eles. Então vejamos, então chegou a hora do Senhor prestar conta. Porque vai chegar o momento em que Cristo ele vai querer prestar conta daquilo que fizemos na ausência dele aqui na terra. E o que é que estamos fazendo para multiplicar o reino, para o crescimento desse reino? Por quê? Primeiro, quando aparece ele é o primeiro, ele diz que Senhor, eu consegui mais 10. Ou seja, então o Senhor, ele dá recompensa a ele. Segundo aquilo que fez ou daquele que não fez. Então, se esse que ele conseguiu mais 10, o Senhor daria para ele responsabilidade sobre 10 cidades, ou seja, recompensa por aquilo que ele fez. Porém, no segundo, ele fez menos, mas também foi recompensado. Verso 18. O segundo diz, Senhor, a tua mina rendeu 5, ou seja, rendeu menos. Mas o Senhor também recompensa ele. A esse terás autoridade sobre 5 cidades. O que me chama a atenção é que o primeiro recebeu também 10 minas. O segundo também recebeu 10 minas. O terceiro também recebeu a mesma quantidade. E o que esse terceiro que recebeu a mina, ou seja, o talento que lhe foi confiado, o que ele fez? O que ele fez que a Bíblia faz questão de dizer? Olha só, Lucas 19. Veio outro dizendo, Senhor, eis aqui a tua mina, que eu guardei embrulhado em um lenço, porque tive medo
que és um homem rigoroso, tira o que não pusestes e ceifa onde não semeaste. Veja só, queridos, veja o que esse homem fez. O que ele fez? Não era para ele guardar para si. Ele guardou para si aquilo que não era seu. Porque quando vamos estudar sobre os dons, sobre os talentos, é aquilo que foi dado pelo Senhor, aquilo que foi confiado, é um encargo que foi dado a nós, para que nós venhamos a multiplicá-los, a gerenciá-los. Veja só o que ele fez, ele embrulhou, ou seja, ele ocultou, ele escondeu aquilo que foi confiado. Foi tipo como orgulho. Porque o orgulho faz a pessoa pensar só em si mesmo. Ele não pensa no bem comum do próximo. Então o Senhor nos ensina para nós não sermos orgulhosos com aquilo que Ele confia às nossas vidas. Eu não sei qual o dom que foi confiado a você. Eu não sei se foi o dom de tocar, ou o dom de cantar. Não sei, dar ensino, evangelizar, visita na Santa Casa. Cada um é dado segundo a sua capacidade. E se o Senhor confiou nesse homem entregando, é porque ele sabia que ele tinha capacidade para aquilo. Mas o que ele fez? Ele embrulhou no lenço, ele embrulhou. Ou seja, ele não movimentou aquilo que estava parado. Assim, queridos, não podemos viver na ociosidade. Deus não criou o homem ou a mulher para vivermos ociosos. A ociosidade destrói, a ociosidade leva ao orgulho. Não sejamos ociosos. Não sejamos ociosos, queridos. Sonolentos, indolência, preguiça, com aquilo que o Senhor confiou na minha e na sua vida. Primeira coisa que eu vejo, ele guardou o que não era seu. Porque o seu Senhor tinha confiado nele. Era para ele multiplicar. A ponto que o Senhor disse, se você tivesse colocado no banco, teria sido melhor. Ou seja, ele não movimentou segundo o que estava parado. Não compartilhou. Assim também, querido, se você tem um dom, você precisa compartilhar esses dons. Você precisa, como diz Paulo em Timóteo, você precisa multiplicar. Você precisa realizar algo através daquilo que o Senhor confiou em você. Não guarda para si. Seu talento musical de tocar, da música, evangelizar, visitar nessa casa, trabalhos sociais, execute. Não fique para si. Não deixe parado. Dom parado é prejuízo para o reino de Deus. Ou seja, o que ele fez? Olha o que ele diz. Porque tive medo. Queridos, quem tem medo é porque não tem amor. Ausência de amor. 1 João 4,18. Mas o amor lança fora o temor, o medo. Ele não teve amor, porque quem não compartilha os dons é sinal que não mostra amor em prol do reino. A ausência de amor provocada pelo medo. Insegurança. Falta de confiança. Falta de fé. E geralmente a pessoa assim, ele sempre culpa alguém. Veja que esse homem aqui, ele além de não multiplicar o que lhe foi confiado, ele ainda culpou o seu Senhor. Ele diz que és um homem rigoroso, que tira o que não puseste, e ceifa onde não semeaste. Ou seja, ele além de não multiplicar, ele vem culpar o seu Senhor. Porque muitas pessoas não conseguem fazer algo, ele não desenvolve e sempre quer culpar alguém, quer culpar o pastor, quer culpar a irmã, quer culpar o irmão. Não se culpe ninguém, queridos, mas assume a sua responsabilidade. Porque eu preciso entender que existe dois tipos de pecado.
Pecado de comissão, aquilo que eu faço conscientemente, aquilo que eu faço conscientemente. E segundo, o pecado de omissão, aquilo que eu deixei de fazer, eu deixei de desenvolver. Então o pecado de comissão é aquilo que eu faço, o de omissão é aquilo que eu deixei de fazer. Esse homem não foi reprovado, ele não foi recompensado segundo aquilo que ele fez, mas segundo aquilo que ele não fez. Ele foi julgado não por aquilo que ele fez, mas pelo que ele deixou de fazer. Então não é só não fazer, não é só fazer, eu deixar de fazer também. Veja só, à medida que o Senhor dá o dom, ele dá um encargo para ele multiplicar. E ele transfere a culpa ao Senhor. Precisamos, queridos, não podemos ter apatia espiritual. O que é apatia? É indiferença, falta de energia, falta de disposição. Aleluia. Vejamos aqui. Foi aqui na ausência desse rei que ele já foi coroado. Na ausência desse rei, eles deveriam movimentar, eles deveriam desenvolver o dom, o talento, até que o rei voltasse. E nós estamos vivendo o dia do intervalo desse rei. Jesus já foi coroado de glória. Ele já foi assunto ao céu. Ele já foi ascendido ao céu. E ele já deu o Espírito Santo para nossas vidas. Ele já deu os dons. Ele já deu o dote. Porque a igreja, por ser noiva, o dote, ele já deu. Os dons, os talentos, os presentes de Deus. Então nós estamos vivendo um intervalo. Porque aqui diz que esse rei voltou. Quando ele voltou para prestar conta. E disse no final que quem não quis que reinasse sobre eles seria executado em sua presença. E houve um grupo que se incomodou, porque foi entregue 10, foi tirado dele e colocado ao que tinha 10. Por isso que o Senhor já diz que aquele que não tem, até o que tem será tirado. Porque aqueles que já estão usando o reino, no reino, os seus talentos, eles vão ser mais encorajados, eles vão receber mais ainda. Vai um incentivo maior, uma motivação maior. Porque o outro tinha, mas ele escondeu, ocultou. Então estão vivendo a ausência do rei. Ele foi coroado. Estão vivendo o intervalo. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo vem. Jesus diz, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então precisamos multiplicar o reino. Precisamos usar os talentos do Senhor. Usar os talentos. Porque este aqui embrulhou, ocultou em um lenço. Não esconde aquilo que é para você usar. O lenço, naquela época, era usado tipo como uma carteira hoje. Porque o Jesus que salva a minha vida, ele salva a minha alma, ele também entra no meu bolso. Ele trabalha na minha vida. Jesus havia acabado de salvar Zaqueu. Ele entra na casa de Zaqueu, mas também entra no bolso de Zaqueu, porque ele diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, que eu retribua 4 vezes mais. Porque Zaqueu entendeu que não era para guardar, não era para acumular riquezas na terra, não acumular tesouros na terra, mas sim ajuntar tesouros no céu. Então ele deposita aos pés de Jesus aquilo que foi confiado na sua vida, foi confiado em suas mãos, porque Jesus entra no coração, mas também entrou na mão de Zaqueu. Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que você se inscreva em meu canal aqui, compartilhe esse link, para que outras vidas sejam alcançadas por essa palavra.
porque eu e você foi chamado para multiplicar o reino. Atos capítulo 9. A igreja de Jerusalém, ela tinha paz, eram edificadas e ela crescia a cada dia mais. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.